Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como eu estudo a Bíblia. Então, para quem tem interesse em começar a estudar a Bíblia, entender ela um pouquinho mais, entender o que aconteceu, né? Por que os povos se dividiram, por que tem Reino do Norte, Reino do Sul, por que Moisés não entrou na Terra Prometida, enfim, né? Tantas coisas aí que a Bíblia nos ensina. E como eu falei num vídeo anterior, a Bíblia ela pode sim ser lida como um livro de história, porque conta, né, muitas histórias nesse livro. Então, vez ou outra eu me proponho a estudar. E como que eu faço isso? Antes de eu contar para vocês, eu já peço que vocês vão curtindo já esse vídeo, compartilhando ele com outras pessoas. E se por acaso tu é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e te inscreve, né? Aproveita e já te inscreve aqui no canal, para que tu fique por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Bom, então como que eu faço? Quando surge alguma dúvida, por exemplo, vou abrir o meu coração para vocês. Eu, crente há tantos anos, não sabia que Moisés não tinha entrado na Terra Prometida. Então, um dia eu me dei por conta disso, não sei por que cargas d'água eu fiquei sabendo dessa informação, e eu pensei, meu Deus, como é que eu não sabia disso? E eu comecei então a estudar a história de Moisés. Então eu peguei essa história em específico e comecei a fazer várias anotações, e foi assim que eu encontrei a minha maneira, a minha forma de estudar a Bíblia. Então eu peguei a história de Moisés, comecei a ler ela lá a partir de Gênesis e fui lendo capítulo por capítulo da história de Moisés até que eu entendi o porquê que ele não tinha entrado na Terra Prometida. Como eu já estava estudando e fazendo então um resumo, né, dessas partezinhas, eu segui estudando e continuei lendo então em Êxodo para entender um pouco mais a história então de Josué. Vocês podem iniciar então por personagens bíblicos, né? Por exemplo, no meu caso, eu comecei estudando a história de Moisés. Agora eu estou estudando a história de Samuel. Então, o que eu faço? Eu pego um contexto, tá? Seja uma passagem da Bíblia, um contexto, algo que tenha acontecido, ou seja, um personagem bíblico, e começo a fazer anotações no meu Google Documentos a partir disso. Então, eu inicio lendo aonde que na Bíblia, né, fala sobre aquele assunto, aquele personagem, começo a ler e começo a fazer várias anotações do que eu tô entendendo daquela história, como se eu fizesse um resumo daquela história. Quando eu estudava para a faculdade, eu sempre gostei de fazer resumos, então eu entendi que essa era a forma que eu sabia fazer para estudar. Então eu começo a fazer esses resumos, né, daquilo que eu tô entendendo da história, e depois, junto a isso, né, na verdade, eu vou lendo o rodapé da minha Bíblia, tá? Que a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, então no rodapé ela tem ali algumas contextualizações. E agora eu dei de presente pro Tiago a Bíblia King James. Essa Bíblia, gente, é uma Bíblia muito legal. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu mostre ela pra vocês. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando ela. E agora eu tenho me utilizado, então, desse presente que eu dei pro Tiago, que na verdade eu acabo usando também, para estudar. Então, nessa Bíblia contém muito mais informações e com isso, então, eu consigo ter maior entendimento daquilo que eu tô lendo e daquilo que eu tô estudando. E por que eu gosto de fazer esse estudo todo no Google Documentos? Porque eu consigo acessar ele sempre a partir do meu e-mail. Então eu posso ter acesso a esse conteúdo no computador ou então até mesmo no celular. Então se às vezes eu tô vendo algum vídeo que fale sobre alguma história, que eu já tenha feito um resumo, eu vou lá e complemento, né, essa história, enfim, esse entendimento com alguma anotação a mais. Então por isso que eu gosto dessa facilidade, né, que a gente tem aí com o Google Documentos. Outra coisa também que eu gosto de fazer é olhar alguns vídeos de algumas pessoas que falem sobre aquele assunto, aquele personagem, aquele contexto. Só que vocês têm que tomar muito cuidado com quem vocês assistem aqui no YouTube. Então procurem pessoas que sejam, né, íntegras, pessoas que vão de fato trazer o conhecimento, né, que vocês entendem que tem base bíblica naquilo ali que está sendo dito, né, e não só um achismo, uma opinião que é daquela pessoa. Não, quando a gente faz um estudo, a gente tem que tentar ao máximo
entender o que a Bíblia está nos dizendo e não ficar atento e não se prender à opinião de pessoas, a minha própria opinião ou de uma outra pessoa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, gente, essa é a forma que eu me utilizo para estudar. Eu faço anotações, eu vou lendo, eu vou entendendo, vou compreendendo, vou buscando, pesquisando, para entender o que estava acontecendo naquele contexto, o porquê que aquele personagem bíblico agiu daquela determinada maneira. Então tudo isso me ajuda na compreensão da Bíblia, né? O porquê que ela foi escrita, como que ela foi escrita, o propósito que ela foi escrita, e isso também me traz uma aproximação maior de Deus. Eu lembro que eu iniciei esse estudo sobre Moisés lá na Itália e isso me fez tão bem, isso me trouxe tanto proximidade com Deus naquela época, com o Espírito Santo, e às vezes eu até me pergunto, me questiono por que eu levo um tempo, né, para voltar a fazer estudos e tal. Claro que em função da minha rotina aqui ser muito mais corrida do que era lá na Itália, né? Mas eu sinto falta às vezes de estar estudando, de estar pesquisando mais sobre a Bíblia, porque de fato, gente, quem já fez isso sabe. Quando a gente tem uma constância de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ela se torna muito mais próximo de nós. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, curte ele, não esquece de fazer isso. E também não esquece de deixar um comentário se vocês estão gostando desse novo formato de vídeo que eu tenho trazido aqui para vocês. Se inscreve no canal, não esquece. Um beijo, gente, Deus abençoe e até a próxima!